Lucas é um cara especial, é um cara artístico, é um cara criativo, é um cara estiloso, e sem sombra de dúvidas, eu acredito muito nisso, Lucas, que Deus nos chamou, e talvez no aspecto ministerial como pastores ou em um viés apostólico, mas na verdade, ou no aspecto subjetivo, como arquitetos espirituais e culturais. O que a gente faz no auditório da igreja vai além do que é ministrado no auditório da igreja, tem impactado o modo de vida das pessoas, e é nesse entendimento que te convidamos para estar conosco. Me sinto muito à vontade com você, e de forma honesta, se sinta à vontade, porque aqui você está em casa, né? E antes de passar a oportunidade, pega para mim, gostaríamos de orar pelo Lucas. Se você pode, estenda suas mãos em direção a ele, e vamos orar ao Senhor pedindo para que o use poderosamente, também para que os nossos corações estejam dilatados para serem ministrados, amém? Senhor, nós te damos graças pela vida do teu servo, pastor Lucas Paulo, e te peço, enquanto ele está aqui cuidando dos interesses de Deus, da edificação da tua igreja, cuida da tua casa, daquilo que é o teu bem mais precioso, Pai. Deus, eu oro pedindo para que a sua esposa e filha estejam guardadas da enfermidade de todo mal. Nós damos ordens aos anjos do Senhor para que as cerquem e as livre de todo mal. E nós te pedimos, usa o teu servo, usa os teus lábios como uma pena nas mãos do erudito, que no abrir da sua boca ele seja ousado no falar, assim como lhe compete fazer. Eu oro para que as verdades ditas de forma natural se transformem em verdades reveladas, ao ponto de que ao nos levantarmos daqui, nos levantemos como operosos praticantes e não negligentes ouvintes. Glorifica o teu nome, Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, família Dínamos Goiânia. Que alegria estar aqui com vocês. Pastor, estou me sentindo em casa, muita vontade mesmo, um ambiente muito familiar para mim também. É uma honra estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de partilhar do Evangelho com vocês. Quero primeiramente agradecer pastor Rodrigo, todos os pastores, toda a liderança aqui da Dínamos Goiânia. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela honra. Tivemos um tempo de mesa hoje à tarde, então já tenho tido a oportunidade de aprender com vocês, e fico feliz de alguma forma poder cooperar com aquilo que Deus tem feito em meio a essa comunidade maravilhosa que tem sido relevante para essa cidade, amém? Então obrigado por essa oportunidade. Eu trouxe comigo hoje, não trouxe a minha esposa, inclusive trago um beijo da minha esposa para essa igreja linda. Ela ficou com a minha filha lá, cuidando da nossa comunidade local. E eu trouxe comigo o Gabriel. Fica de pé aí, Gabriel, por favor. Gabriel veio aqui, ele tem me acompanhado em alguns lugares, né, que eu tenho ido partilhar do Evangelho. Obrigado pela presença aqui. O Gabriel está solteiro, tá, gente? Já peguei a onda do pastor aqui, o gatilho dele. E é isso aí, amém. Coitado, gente, orem pelo Gabriel, tá? Ele sofre comigo, ele me acompanhando, né? Não é fácil, né? Mas obrigado pela honra de me acompanhar. Tiago, que alegria te ter aqui. Tiago é um grande amigo que foi meu chefe na época que eu trabalhava no banco. E eu mandei mensagem para ele 10 minutos antes do culto começar. Lembrei que ele morava aqui e falei: Tiago, vamos lá, vamos na igreja? E ele veio aqui, atendeu prontamente o convite. Que honra te ter aqui também. Uma alegria imensurável, viu? Glória a Deus, que o Senhor fale ao seu coração, assim como desejo que Ele fale comigo nessa noite maravilhosa também. Mas, gente, eu sou pastor na Igreja United em São Paulo. Eu e minha esposa fazemos parte do Ministério United. Fomos enviados há pouco mais de 2 anos atrás do Rio de Janeiro para São Paulo. Não porque somos cariocas, somos sul-mato-grossense. Então, o centro-oeste é habitual para nós. Mas já estávamos numa vida missionária há um tempo, estávamos no Rio de Janeiro, já conectados à United, fomos preparados lá por um tempo, e então fomos enviados para São Paulo pelos nossos pastores, Joshua e Hannah Adams nos enviaram para começar a United em São Paulo. Nós somos 9 igrejas atualmente lá no Rio de Janeiro, e São Paulo é a primeira igreja fora do estado do Rio de Janeiro. Estamos lá para também estabelecer uma base apostólica de preparação e envio de missionários para os 4 cantos da cidade, do país e para fora do país também, assim eu creio. Então,
trago também um abraço da minha comunidade. Aqui tem também 50 canelas de fogo para me acompanhar durante a pregação ou não? Sou pentecostal também, gente. Vamos lá então, fiquem comigo, amém? Mas, gente, de verdade, é muito nítido quando você entra numa comunidade que de fato vive família, sabe? Esse ambiente espiritual aqui emana comunhão, emana a aliança que vocês têm em Cristo Jesus. E isso é muito admirável, é louvável. Glória a Deus por isso, né? Eu tenho estado muito reflexivo nos últimos tempos da minha vida acerca do quão bom quão privilégio é a gente poder desfrutar dessa vida de comunidade, dessa vida de igreja. E inclusive eu tenho falado sobre isso para minha esposa, né? Vira e mexe eu toco no assunto com ela e digo: quem não é crente nem imagina o quão bom é ser crente. A vida do crente é muito legal. Essa vida de comunhão, de comunidade aqui, numa comunidade saudável, é maravilhosa, é ou não é, gente? Eu pensava que era chata. Quando eu não conhecia Jesus, né, eu fui conhecer Jesus quando eu tinha 16 anos, passei pela minha conversão de fato aos 20 anos, então durante todo esse tempo eu não sabia o que era viver com Jesus, eu não sabia o que era seguir Jesus genuinamente. Então eu imaginava que a vida cristã era uma vida extremamente chata, uma vida de regras, uma vida de proibições, uma vida de pessoas que estavam ali sofrendo para tentar seguir algumas regras, enquanto na verdade eu fui encontrado por Jesus, passei, né, pela minha conversão, o Senhor convergiu o meu coração a Ele, eu entendi que na verdade não tem vida melhor do que essa, porque a nossa relação tem como base, tem como premissa a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo traz para nós toda a provisão para que a gente possa viver essa vida, não apenas como uma vida comunitária qualquer. Esse não é um clube social qualquer, não. Essa é a igreja de Jesus, é a extensão do corpo dele, e contamos com a provisão dele do amor, e com o amor dele para amarmos uns aos outros, e por isso é um privilégio muito grande fazer parte disso. E eu creio que isso é um diferencial muito grande, principalmente diante de uma geração que tem se acostumado a viver em solidão. É ou não é? Nós vemos as sequelas, por exemplo, de uma sociedade que passou por uma pandemia. Hoje não é incomum, mas é de muito se assustar, ou pelo menos deveria ser, assistirmos uma cena de, por exemplo, um casal estarem a dois num jantar, mas estarem separados pelas telas dos seus celulares. As pessoas têm se acostumado com um nível de socialização muito superficial. E nesse lugar aqui nós empurramos a comunidade de Cristo para viver o que de fato Deus tem expectativa sobre a sua comunidade, amém? Mas hoje, no tempo em que vivemos, é difícil, não é tão comum, mas deveria ser em meio à igreja de Jesus, conseguirmos desfrutar num tempo de família, saudável em casa, sabe? Se a gente parar para pensar, ou se a gente parar para analisar, até mesmo na nossa própria rotina, não é sempre que nós temos tempo para sentar à mesa com a nossa própria família. Mas esse é um lugar, esse lugar de mesa, esse lugar que o pastor Rodrigo estava dizendo aqui, é um lugar que precisa ser preservado por nós. Porque a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar onde os vínculos são fortalecidos. E a verdade é que, de maneira geral, a nossa sociedade perdeu isso. Quando nós chegamos em São Paulo, por exemplo, nós criamos um ambiente para poder se conectar com as pessoas que desejavam saber mais sobre a igreja. Chamamos este evento de Free Coffee. Nós abrimos horários para encontrar com pessoas no Starbucks e pagávamos café para elas para que a gente pudesse conversar. Então a gente preencheu alguns horários, né, na agenda, e as pessoas se inscreviam e elas iam para esse momento de mesa, só que não era um momento de mesa a sós. Era um momento de mesa onde estava essa pessoa que se inscreveu e muitas outras pessoas que se inscreveram neste mesmo horário. Chegava a ser um pouco engraçado o espanto das pessoas em se assentarem à mesa com outros. As pessoas não têm mais esse hábito. A mesa virou um lugar estranho para estar com outras pessoas na sociedade em que vivemos, ou não sei se é só lá em São Paulo, mas lá é assim. E eu me lembro quando as pessoas se assentavam à mesa e elas levantavam a cabeça e olhavam umas para as outras, elas pareciam que estavam com ETs. Gente, é uma mesa, pessoas, a gente pode conversar.
Mas essa estranheza, ela era quebrada quando uma olhava no olho da outra e começava a partilhar da sua vida, começava a partilhar do Evangelho de Jesus. Então a boa surpresa era que também nesse lugar as pessoas foram despertadas a desejarem isso, a desejarem se relacionar. E a verdade, meus irmãos, é que o ser humano foi feito para se relacionar. Nós não fomos feitos para a solidão. Embora em alguns momentos seja saudável um pouco de solitude, a solidão não deveria fazer parte da nossa vida. Em Gênesis no capítulo 2, quando Deus está criando, Ele cria o mundo e agora Ele vai criar, né, a humanidade ali. Existe algo muito forte. Eu quero até convidar você para abrir sua Bíblia comigo, é algo muito rápido aqui. Gênesis no capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18, eu vou ler para você na NVT. A Bíblia diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei alguém que o ajude e o complete. Sabemos que a criação que se dá na sequência, né, a partir de Eva, é também o estabelecimento da primeira família da terra. Mas eu quero te encorajar a olhar para o âmbito relacional. Adão já estava ali, e Deus olha para Adão e fala: não está completo, eu vou fazer alguém que o ajude e o complete. Gente, para pensar comigo, não havia pecado ainda. O pecado acontece em Gênesis no capítulo 3, então estava tudo perfeito, mas Deus olha para Adão e é como se ele estivesse falando: está faltando alguma coisa. Em outras palavras, ele está dizendo: Adão, não faz sentido tudo que eu depositei em você, se não tiver alguém para você partilhar. Então esse Deus que carrega dessa essência comunitária, afinal de contas Ele é um, mas Ele nunca esteve sozinho, porque o nosso Deus é 3 em 1, amém? Então esse Deus comunitário, Ele nos cria a partir dessa essência comunitária. É por isso que quando paramos para pensar de uma das maiores punições existentes para alguém, vemos que a prisão na solitária é um dos maiores castigos que alguém pode ter. Os prisioneiros sabem o desafio que é viverem em solidão, mas ainda assim existe um nível maior de sofrimento para eles, que é o momento que eles são levados a um lugar chamado solitária. De fato, alguém que não foi criado para estar sozinho, quando se encontra nesse lugar de isolamento completo, ali ele sofre uma das maiores punições que nós podemos ver, porque nós fomos criados para esse lugar de relacionamento, e não apenas para esse lugar de relacionamento, mas para esse lugar de pertencimento. Primeiramente, um pertencimento a Deus. Quando entendemos que viemos dele e voltaremos para ele, esse lugar de revelação, de pertencimento da família de Deus, muda a nossa vida por completo. Nós passamos a enxergar o mundo numa perspectiva diferente, num prisma diferente. Mas além disso, pertencer à família de Deus nos gera ainda mais um anseio, uma fome, uma sede por um pertencimento aqui nessa terra. Nós nascemos para pertencer a uma família. E como você sabe, o pertencimento a uma família tem os seus desafios. Viver em família é maravilhoso, mas ao mesmo tempo também é muito desafiador. O que seriam das nossas famílias sem as divergências familiares? Eu acho que isso aqui traz a pitada de emoção para a família. O que seriam dos nossos natais sem o tio do pavê? O que seriam das festas de aniversário sem a tia um tanto inconveniente para perguntar para os sobrinhos se eles estão namorando? Isso traz uma pitada de graça para a nossa relação familiar. Minha esposa dizia que sem confusão parece que não tem graça os nossos eventos familiares. Eu me lembro, no começo do nosso relacionamento, nós começamos a dividir o nosso tempo nas celebrações. Então, celebração de Natal, por exemplo, eu passava a primeira parte do Natal com a família dela e depois passávamos juntos com a minha família, ou vice-versa. E eu me lembro que existia sempre um comentário nesses momentos, porque a família dela sempre tinha um momento de caos acontecendo. Uma tia brigando com a outra, e tinha alguma confusão acontecendo.
Enfim, e quando a gente chegava na minha casa, os meus familiares estavam à frente da TV, um silêncio, uma música de fundo, alguma coisa assim, vendo Chaves, dando risada, paz. Sabe aquela... Minha esposa falava, mas que paz irritante. Não tem uma briga, uma confusão, não tem nada acontecendo. A verdade é que, ainda que o seu contexto familiar, ele seja mais ou menos desafiador em um ou outro aspecto, viver em família tem seus desafios, porque nós não escolhemos a nossa família. Nós não escolhemos os nossos familiares, não escolhemos a família que nascemos. Então o grande ponto é que durante a vida e o convívio, nós temos que aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a vencer as divergências e as diferenças. Afinal de contas, nós pertencemos, ponto final. Não tem como fugir. Quer dizer, até tem, mas nem sempre é a melhor decisão. Agora, trazendo isso para o nosso âmbito relacional como uma família de Cristo, é verdade, é curioso perceber que essa realidade também se aplica. Porque você pode até escolher a igreja que você quer pertencer, mas você não escolhe os membros que participam dela também. E isso é desafiador, porque ser igreja é ser família. Quando você escolheu o seu noivo ou a sua noiva, o pacote familiar veio junto. E em meio a esse pacote familiar, tem uma história diferente, tem uma cultura diferente, tem pensamentos, perspectivas, pontos de vistas completamente diferentes. E a gente também precisa aprender a lidar. Mas a verdade é que o senso de pertencimento a uma família espiritual e os motivos espirituais para fazermos parte de uma família precisa superar todos esses obstáculos. Afinal de contas, você pode até visitar a igreja de um amigo que te convidou. Você pode até visitar a igreja que você viu no Instagram. Mas você só fica onde você se sente em casa. Você só fica onde você tem um senso de pertencimento. E eu sinto que eu estou numa casa que tem esse senso. Embora a todo momento nós temos espaço de aperfeiçoamento para que a gente possa desenvolver a forma de lidar em meio à família, eu sinto que aqui tem pessoas unidas com o mesmo propósito e no mesmo espírito, amém? Nessa noite eu quero conversar um pouco com você a respeito da vida comunitária, da vida em comunidade. Mas eu não quero falar de um ponto de vista apenas sociológico, eu quero falar com você a partir do prisma eclesiológico. Eu quero falar com você a partir do prisma da igreja de Jesus, com a ótica que Jesus enxerga a sua igreja, amém? Então eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, lá em Mateus no capítulo 9, versículo de número 9. Mateus 9, 9. Quem chegou lá diz amém? Se você não chegou, se você está sem Bíblia, acompanha com a gente aqui no telão. Mas a Bíblia diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Uma pausa aqui para eu contextualizar para você e a gente seguir. Mateus era um publicano. Ele estava ali assentado na coletoria de impostos, e dentro desse contexto é importante que a gente entenda que a nação de Israel, ela estava dominada pelo Império Romano.
E o Império Romano, quando conquistava território, ao invés de escravizar o povo de uma forma mais comum naquele tempo, como por exemplo com o serviço, como eles precisavam também do favor daquele povo, que tinha muita autoridade, né, sobre o povo, eles usavam alguns destes para, então, cobrarem impostos do seu próprio povo. Então, o povo pagava imposto para o Império Romano, e Mateus era um destes judeus que se converteram, entre aspas, ao Império Romano, e trabalhavam coletando impostos do seu próprio povo. Um outro publicano muito conhecido é Zaqueu. Zaqueu é aquele que Jesus se assenta à mesa e e partilha da mesa com ele. A salvação chega na casa de Zaqueu, e aquela cena assusta o contexto judeu, porque Zaqueu não era apenas um publicano, mas ele era chefe dos publicanos. Um judeu jamais se assentaria com um publicano, muito menos com um chefe dos publicanos. Então, dentro desse contexto escandaloso de Jesus se relacionando com cobradores de impostos e pecadores, o povo judeu naquele contexto, e aqui especialmente os fariseus, criticavam isso. Afinal de contas, a nação de Israel, o povo de Israel é extremamente nacionalista. Inclusive, se a gente fizer um paralelo, nós vemos que agora nessa guerra que estourou lá, só um exemplo de nacionalismo desse povo, os reservistas foram convocados, centenas de milhares de reservistas foram convocados para lutar na guerra. E a verdade é que a apresentação deles aconteceu em algumas horas. Eles estavam prontos para lutar pela sua nação. Você entende o nacionalismo desse povo, a vontade de defesa pela sua nação. E é interessante notar isso, eu faço questão de pontuar, porque dentro desse mesmo contexto aqui, de judeus, fariseus, existia um grupo ainda mais extremista, um grupo chamado Zelotes. Era um grupo que tem a sua origem ali no século I e lidera algumas revoltas contra o Império Romano, contra a dominação romana, especialmente na região da Judéia. Então, era um grupo que combatia de mão armada o domínio do Império Romano sobre a sua nação. Você está comigo até aqui? Glória a Deus. E por que é importante a gente fundamentar esse contexto, gente? Porque nós vemos os publicanos, e dentro desse mesmo contexto judeu, nós vemos também fariseus, e ainda mais, a um outro extremo, os zelotes. E eu faço questão de pontuar isso porque essas pessoas, os judeus zelotes, jamais escolheriam os judeus publicanos. Se eles pudessem, eles jamais escolheriam um ao outro, eles jamais se assentariam na mesma mesa, eles jamais partilhariam de um momento de comunhão. Muito pelo contrário, se houvesse uma oportunidade, uma ocasião para isso, era muito provável que um zelote mataria um publicano. Porque nós temos de um lado os defensores extremistas da nação e do outro lado os traidores da nação. Você está entendendo onde que a gente está caminhando aqui? Então seria impossível que um zelote se assentasse à mesa com um publicano, a não ser que algo sobrenatural acontecesse. Talvez alguns já entenderam onde a gente está chegando, e esse algo sobrenatural é o fato de Deus ter descido na terra, ter nascido judeu e ter convidado um zelote e um publicano para segui-lo. Mateus, o publicano, e Simão, o zelote, não Simão Pedro, mas Simão, o zelote, jamais se assentariam na mesma mesa. Do ponto de vista social, eles estavam em extremos completamente opostos. Poderíamos falar ou exemplificar isso com o nosso tempo, mas eu deixo a sua imaginação para fazer esse paralelo. Mas eu quero te fazer entender, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que isso só foi possível porque eles se assentaram numa mesa que Jesus estava nela.
uma mesa onde as diferenças poderiam ser deixadas de lado ou superadas, porque a unidade na fé era maior. E é nesse lugar que eu quero caminhar com você, porque, meus irmãos, tais pessoas que jamais se assentariam na mesma mesa, escolheram o mesmo Senhor. Isso deve ser motivo para que a gente encontre provisão, e entenda que nessa mesa de unidade nós encontramos a unidade da fé e um motivo, uma causa que transcende as nossas diferenças. A mesa de Jesus era uma mesa plural. Opostos politicamente podem ceiar juntos, porque as diferenças não falam mais alto do que a fé que temos no nosso Senhor. Então, unidos agora na mesma causa, um zelote e um publicano podem ceiar, podem partir o pão, podem ser um com o outro. E é nesse lugar de pluralidade que nós também encontramos uma mesa unida. Afinal de contas, os discípulos eles tinham muitas diferenças. Eu faço questão de referenciar essas duas mais extremas, mas os discípulos eles tinham muitas diferenças. Mas as diferenças não eram maiores do que a unidade que eles carregavam. E a verdade é que num lugar de unidade, as diferenças devem ser valorizadas. E a pluralidade do corpo de Cristo pode ser manifesta. Eu não consigo desfrutar de Deus, ou partilhar, ou provar da manifestação de Deus de forma plena, sozinho. Por quê? Porque Deus se manifesta através do outro. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Deus repartiu dons com o seu povo. Não tem como representar o corpo de Cristo nessa terra sozinho. Então, com essa consciência de unidade, os discípulos fizeram da fé deles o motivo maior da sua reunião. E só por causa dessa unidade de fé, meus irmãos, 12 discípulos puderam impactar o mundo pelo poder do Espírito Santo de tal modo que durante 2000 anos, bilhões e bilhões de pessoas puderam ser alcançadas. Porque um zelote e um publicano decidiram sentar na mesma mesa. Esse é o poder da pluralidade da mesa de Jesus. Cada um com um talento, ou cada um com uma capacidade, a fim de revelar um Deus que é multiforme, a fim de preencher o seu espaço no corpo, a fim de ter a sua função. E a gente vê esse reflexo de zelotes e publicanos se assentando na mesma mesa na igreja primitiva. Quando a promessa de Jesus se cumpre, o Espírito Santo desce para empoderar a igreja. Lá em Atos, no capítulo 2, nós podemos extrair muitos princípios que são extremamente importantes e fundamentais para guiar e para trilhar essa nossa caminhada em comunidade. Afinal de contas, se estamos falando da comunidade de Cristo, nós precisamos olhar para a comunidade que Ele fundou. Amém? Então, para isso, nós precisaremos de disposição no nosso coração para abrir mão de algumas preferências, em prol de algo muito maior, em prol de uma causa muito maior. E a primeira dessas preferências é que nós precisaremos abrir mão de nos relacionarmos somente com quem se parece conosco, porque comunidade transcende personalidade. É nesse lugar onde pessoas com personalidades completamente diferentes encontram uma mesma linguagem chamada Cristo. Pessoas com ideais, com ideias completamente diferentes, agora se reúnem em torno de um mesmo ideal chamado Cristo. É nesse lugar onde a pluralidade de Deus está em ação em meio aos irmãos que nós podemos ver a beleza do que é ser igreja. E esse lugar precisa ser preservado de tal forma por nós, meus irmãos,
ao ponto do autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 25, dizer: e não deixei-vos de se reunirem. Por quê? Porque quando a gente se reúne, existe algo muito precioso que acontece. Quando a gente se reúne, Deus é revelado. O Deus que é multiforme, Ele se revela em meio à comunidade, em meio à pluralidade da comunidade. E por isso é importante que a gente tenha esse fundamento muito claro no nosso coração e no nosso caminhar de forma prática. Unidade não é a mesma coisa que uniformidade. É muito mais confortável para nós buscarmos uma relação com pessoas que se parecem com o nosso jeito, que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, que têm as mesmas ideias, que têm a mesma perspectiva política talvez. É confortável, porque nesse lugar de uniformidade não há confronto. Precisamos exercer muito menos domínio próprio. Não é verdade? Mas Deus não nos proveria o seu Espírito e todos os dons do seu Espírito se não fosse para usar, inclusive em meio à comunidade, para edificar a igreja de Jesus. Então, número 1, precisaremos abrir mão da preferência de nos relacionarmos somente com quem se parece conosco, porque comunidade transcende personalidade. Não busquemos ser uma igreja uniforme, mas uma igreja unida, porque a mesa que nos une tem lugar para zelote e também tem lugar para publicano. Amém? Você está comigo até aqui? Glória a Deus. Então, essa igreja multiforme, essa comunidade multicultural que se forma em Atos precisa refletir em nós. Porque, irmãos, um povo uniforme alcança só um tipo de gente, mas uma igreja unida alcança diferentes povos, alcança diferentes gerações. Cumpre-se então assim o papel da igreja ser igreja. Amém? Mas nós também precisaremos abrir mão da preferência de ficar na zona de conforto e não nos dedicarmos a puxar a cadeira ao nosso lado para alguém se assentar. Porque, número 2, comunidade requer intencionalidade. Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 2, versículo de número 42. Nós vamos passear um pouco por aqui, apenas nesse versículo, para fundamentar algumas coisas importantes. Atos, no capítulo 2, versículo 42. Se você não chegou no telão, acompanhe comigo. A Bíblia diz: todos se dedicavam. Repita comigo: dedicavam. Em outras versões, essa palavra na King James, por exemplo, é traduzida para perseveravam. No que eles perseveravam? A Bíblia diz: perseveravam ou dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, aleluia, estamos falando de comunidade, amém? Ao partir do pão e à oração. Então repare que a Bíblia é enfática em dizer que todos se dedicavam, todos perseveravam. E eu digo que a comunidade requer intencionalidade, porque você não precisa perseverar, ou você não precisa se dedicar muito em algo que é fácil. Coisas fáceis não requerem perseverança. Nessa primeira comunidade dos cristãos havia perseverança entre eles, porque eles estavam tão decididos a fazerem que as suas diferenças agora fossem convergidas para uma causa muito maior, que então eles não tinham outra escolha a não ser perseverar, a não ser olhar para Cristo Jesus e entender: vale a pena eu abrir mão das minhas opiniões um pouco, vale a pena eu abrir mão um pouco dos meus costumes, vale a pena abrir mão um pouco de um ponto de vista ou outro, para eu me assentar à mesa com alguém que é um comigo, que tem a mesma fé que eu tenho, que está indo para o mesmo lugar que eu, que luta na mesma batalha que eu, que tem o mesmo ideal chamado Cristo. Em Cristo, meu irmão, minha irmã, a fé que nos une é muito maior do que as opiniões que tentam nos separar.
E se nós não sabemos reconhecer isso, a nossa mesa se tornou a nossa mesa e já não é a mesa de Cristo. Se na mesa que nos assentamos, as opiniões que temos falam mais alto do que a fé que dizemos ter, então essa fé já não está pautada num Criador que se fez carne e trouxe para a sua mesa tanto os zelotes quanto publicanos. É confrontador para o nosso eu, mas nos liberta e nos transporta para um lugar de propósito como corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você está comigo até aqui? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Então o nosso comprometimento com Cristo nos leva a um comprometimento com a igreja, nos leva a perseverar em favor da igreja, porque Ele é o cabeça desse corpo. Sabe, 1 João no capítulo 4 diz que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Se na prática as nossas ações não convergem com o nosso discurso, somos hipócritas, sabe? Somos mentirosos. Não sei o que estou dizendo, a Bíblia está dizendo isso sobre nós. Sabe aquele irmão que talvez você já conheceu, ou talvez tenha sido você em algum momento, e com todo respeito aos mais diversos machucados que pessoas podem ter tido na vida em comunidade, mas você já ouviu aquele discurso de eu amo Jesus, mas a igreja... Alguém que ama Jesus, mas não ama a igreja, de duas uma, ou ele não entendeu o que é a igreja, ou ele tem permitido que as feridas falem mais alto do que a sua fé. E é para esse lugar de permitir que a nossa fé, de fato, de forma prática, mostre ao mundo aquilo que cremos. Se a nossa fé nos leva para esse lugar de fato compactuar com as nossas ações, com aquilo que sai da nossa boca, então nós estamos dando a oportunidade para que o mundo reconheça que num tempo de tanta polarização, nós nos sentamos à mesma mesa porque estamos unidos a uma causa muito maior. E há um Deus que nos encontra nesse tempo, mas tem como seu destino a eternidade para nós e uma missão terrena que precisa ser cumprida através de nós, amém? Nesse lugar nós precisamos, meus irmãos, não apenas aturar uns aos outros, mas considerar uns aos outros, respeitar uns aos outros. E eu digo para você como pastor que é um grande desafio gerar essa consciência e essa cultura na comunidade de Cristo, de ter intencionalidade em puxar a cadeira para alguém que talvez, numa perspectiva natural, você nunca se assentaria ao lado. O escândalo que era gerado naquele contexto para os fariseus, naquele contexto de Jesus, em guardar as devidas proporções e contexto, também é escandaloso para o nosso tempo, onde perspectivas opostas, principalmente politicamente falando ou socialmente falando, não se misturam. Mas se nós temos uma causa maior e estamos unidos pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro Santo que nos uniu, tem mais poder para nos unir do que qualquer coisa que tenta nos separar. Essa união é uma união que acontece pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela provisão divina. Não é, sabe, apenas um esforço humano, mas é contar com a graça de Deus enquanto eu decido fazer o que precisa ser feito. Quando você decide puxar essa cadeira, olhar no olho de alguém que você talvez não queira, meu irmão, você vai provar da graça de Deus inundando o seu coração, ampliando a sua perspectiva, abrindo os seus olhos de tal maneira que você vai passar a enxergar valor nisso. Se a igreja que estamos construindo em nome de Jesus hoje não é uma igreja plural, essa igreja não revela o que é a igreja de Cristo. Se não tem lugar para zelote e para publicano também, essa igreja não é a igreja de Cristo. Eu não estou falando que as comunidades e as diversas comunidades que temos não tenham características específicas comunitárias.
Mas se na prática e vivência dessa comunidade, este grupo é um grupo restrito, se não há espaço ou intencionalidade para puxar a cadeira para os diferentes, então nós precisamos repensar o que cremos a respeito da igreja, amém? Aleluia. Mas número 3, e eu quero caminhar para o encerramento a partir deste ponto. Vocês têm costume de fazer isso. Você deve ter ensinado as pessoas a fazer isso. Gabriel, me ajuda, vamos implementar essa cultura lá também. Assim o pregador ganha mais 1 hora. Brincadeira! Eu estou caminhando para o final mesmo. Vamos lá. Para ser uma comunidade unida, nós também precisaremos abrir mão da decisão de esperar que alguém faça algo por nós. A gente está em Atos 2,42 aqui ainda. Olha só o que existe aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 42, nesse mesmo trecho. Eu estou lendo a parte A desse versículo com você, a gente vai ficar aqui. A Bíblia diz que todos se dedicavam de coração, e eu quero chamar a sua atenção para essa palavra. A Bíblia diz que todos se dedicavam. Uau! É uma revelação grandiosa e maravilhosa, mas eu oro que ela desça ao seu coração. Linha do tempo, vamos lá, vamos comigo. Atos 2, o Espírito Santo desce. Os irmãos são cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Pedro então se levanta, em ousadia e intrepidez no Espírito, e ele prega. O que acontece? 3.000 pessoas se convertem. Estamos em Atos 2. E a Bíblia diz agora no versículo número 42. Olha só, meus irmãos. Ei, quem pegou? Meu Deus. Quantos eram quando o Espírito Santo desce? 120. O Espírito Santo desce, Pedro se levanta e prega. A matemática é simples, gente. Eu vou pelo que o texto está dizendo aqui, tá? Quantos eram agora? 3.120 pelo menos. Um crescimento estratosférico, uma multiplicação extraordinária. Imagina, 3.000 pessoas sendo acrescentadas a essa reunião. 3.000 estranhos. 3.000 opiniões. 3.000 motivos para a gente não se assentar com quem está do nosso lado. Mas em Cristo Jesus, são 3.000 motivos para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E a igreja de Jesus agora tem ainda mais capacitação multiplicada para alcançar o mundo. Mas olha o princípio que esses 3.120 pelo menos agora estavam praticando. A Bíblia diz que todos se dedicavam. Todos significam todos. É interessante perceber isso, porque, meus irmãos, eles entenderam algo que talvez nós estamos ainda tentando entender como cristãos. Isto é o que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4. Todos precisam fazer a sua parte, e quando todos fazem a sua parte, o corpo é edificado, o corpo cresce, o corpo se desenvolve, quando cada um faz a sua parte. Irmãos, a igreja, primeiramente é o último lugar do mundo onde alguém deveria se sentir sozinho. Porque todos participavam do que também? Aqui, da comunhão. Todos partiam o pão, ou seja, eles sentavam às mesas. A Bíblia diz mais para frente que eles se reuniam no templo e eles também se reuniam nos lares. Todos participavam disso. Como é que faz, pastor, hoje para 3.000 pessoas chegarem e a gente conseguir conectar todas elas à mesa das células? E ninguém fica de fora. Eu não sei qual foi a estratégia que os irmãos adotaram naquele tempo, mas de uma coisa eu sei, eles contaram com a provisão do Espírito. Eles estavam enraizados numa mesma causa, num mesmo propósito, e isso fez com que eles saíssem da sua zona de conforto e agora fizessem ou partilhassem do entendimento de que eles precisavam não esperar que alguém fizesse algo por eles, porque, número 3,
Comunidade é nossa responsabilidade. Talvez você escute isso e fala: pastor, prega, ninguém nunca me chamou para tomar um café. E aí eu pergunto para você: quantas mesas você promoveu? Se você é parte do corpo, você tem responsabilidade. Não espere que alguém faça por você aquilo que você já entendeu que você precisa fazer. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia também diz que é pecado saber o que deve ser feito e não fazer. Aleluia, tem alguém recebendo aqui nessa noite? É desafiador, gente. É confrontador. Eu passo pelas mesmas tentações de, às vezes, fazer muito esforço para puxar a cadeira para alguém. Eu sou pastor e eu estou sendo muito vulnerável com você, porque eu tenho a minha própria vida, eu tenho também as minhas próprias preferências, eu tenho, mas é nesse lugar, entendendo que estamos conectados a um propósito maior, onde as nossas preferências precisam se esvair pelos nossos dedos, porque agora as nossas mãos precisam tocar os interesses de alguém que com seus braços abertos foi pregado na cruz do Calvário. É nessa provisão do Cristo, é debaixo desse mesmo amor, é debaixo desse mesmo princípio e propósito que nós vemos acontecer o que agora é uma consequência. Na sequência de Atos no capítulo 2, quando a gente caminha para o final deste capítulo, a gente pode passar aqui para a gente finalizar fazendo essa leitura. Olha só o que a Bíblia diz, fica comigo aqui, pode passar para o 43. A Bíblia diz: havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Na continuidade, verso 44, os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente. A gente está tentando fazer culto 2 vezes na semana, lá em São Paulo. Então, a gente está tentando. Aqui eles adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Na sequência, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós vemos e sabemos que Deus ele vai continuar edificando a sua igreja. Esse é o papel de Jesus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, o evangelho só chegou até nós e a igreja de Jesus Cristo está viva e continuará viva até que sejamos recolhidos pelo Cordeiro que virá nos buscar. Até que esse tempo chegue, a igreja vai continuar avançando. A igreja vai permanecer viva porque é uma obra de Deus. É Deus quem acrescenta. É Jesus que edifica. Mas Deus escolheu participar, ou Deus escolheu tornar participante disso a igreja. Nós fazemos parte disso. Então é um trabalho em colaboração com Deus. Quando nós fazemos a nossa parte, cumprimos o nosso dever de casa, de perseverar, e não somente de alguns perseverarem, mas de todos perseverarem, em oração, no ensino dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, na generosidade, o que acontece na sequência, irmãos, é que esse temor, de forma prática, que guia os nossos dias, faz com que, dia após dia, o Senhor acrescente aqueles que vão sendo salvos. Nós precisamos desejar, meus irmãos, um crescimento da igreja de Jesus de forma numérica também, porque se fosse ao contrário, estaríamos indo contra a ordenança do Senhor para evangelizarmos o mundo. Mas o ponto que eu quero fundamentar com você para a gente encerrar aqui, é que esse crescimento numérico, ele não deve encher os nossos olhos, se ao mesmo tempo não estamos tendo um crescimento em saúde. E esse crescimento em saúde acontece nas mesas. Não deveríamos considerar crescimento de igreja apenas por multiplicação de cadeiras, mas sim por multiplicação de mesas. Porque são nas mesas os laços são fortalecidos,
são nas mesas que as relações são amplificadas, são aprofundadas. Então é nesse lugar de saúde. Você vê que eles se reuniam no templo, eles se reuniam nos lares, ou seja, eles sentavam à mesa, eles olhavam nos olhos, tinha zelote, tinha publicano, tinham diferentes nacionalidades, mas eles partiam o pão. E nesse lugar de partir o pão, o que acontece com aqueles discípulos que estão a caminho de Emaús, e Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. No partir do pão, em meio às diferenças, o Cristo é revelado entre nós. E quando Cristo é revelado entre nós, à medida que Ele é revelado entre nós, a igreja de Jesus também tem provisão para revelar Cristo ao mundo. Aleluia! Eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente não ter que lidar com pessoas, especialmente quando estamos com algum desafio, com alguém que temos como chato. Não é fácil lidar com gente chata, é mais fácil ficar em casa. Não tem que praticar perdão, não tem que exercer domínio próprio, não é mesmo? É mais confortável, é mais cômodo. Mas se nós amamos Jesus, amamos a sua causa, é impossível que esse relacionamento vertical não impacte os nossos relacionamentos horizontais. E é nesse lugar de relação horizontal e também de relação vertical e também de relação horizontal, que existe um ponto de convergência, e de forma muito linda esses pontos também se encontram na cruz de Cristo. Exatamente em meio a um ponto horizontal e vertical, Cristo foi pregado, simbolizando agora a união e a unidade na fé daqueles que se relacionam com Ele. Foi nos possibilitado esse relacionamento horizontal a partir de um Cristo que foi pregado no Calvário para morrer pelo meu e pelo seu pecado. A cruz é onde essas relações se encontram. Então, se eu pudesse definir a mesa comunitária de Jesus, a mesa onde zelotes e publicanos se assentam, eu definiria essa comunidade como um grupo de pessoas que estão unidos por algo em comum. Comunidade, uma unidade por algo em comum, não uma unidade por algo em comum ou por uma causa qualquer. Poderíamos definir comunidade de um ponto de vista sociológico por um grupo de pessoas que estão unidas por um fator geográfico, por um fator histórico, por uma etnia ou até mesmo por uma causa, mas essa causa que nos une não é qualquer causa. Essa causa que nos une transcende qualquer causa terrena. A causa celestial também proveu para nós poder celestial. Não apenas para curar os enfermos, não apenas para expulsar os demônios, não apenas para proclamar em nome de Jesus que há salvação para aqueles que neles creem, mas para se assentar à mesa com os diferentes. Isso é tão poderoso e é tão espiritual quanto. Afinal de contas, se a mesa de Jesus não tivesse espaço para os mais diversos tipos de pecadores, onde estaria a minha e a sua esperança? É exatamente aí que está a nossa esperança. Se tem espaço para mim, então tem espaço para que qualquer um se assente também. Aleluia. Com base nessa unidade na fé, meus irmãos, que nós continuaremos em parceria com Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, o Senhor dos Senhores, continuaremos a saquear o inferno e povoar o céu. Essa obra é uma obra em unidade, que percebamos uns aos outros, que aprendamos pelo poder aperfeiçoador da graça de Deus a valorizarmos as nossas diferenças, mantendo os nossos princípios, mantendo o nosso ideal, chamado Cristo. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu sinto fazer um convite para todos nós aqui. Eu sinto fazer um convite para a gente encerrar esse momento em oração, mas eu quero te encorajar a você sair do seu lugar e a você procurar alguém que você nunca orou antes, alguém que talvez você não conheça. E vamos lá, pastor, você vai me colocar nesse lugar de desconforto? É nesse lugar que a Bíblia nos coloca a estar.
É um lugar onde todos têm intencionalidade, onde as pessoas abrem mão das suas preferências, porque comunidade transcende personalidade, porque comunidade é nossa responsabilidade, porque comunidade requer intencionalidade. Eu quero encorajar você a se unir com alguém. Talvez, meu irmão, se você tem carregado ofensa contra alguém, eu quero te encorajar a você procurar essa pessoa agora. Não espera nem mais um minuto. Tá todo mundo encontrando alguém, ninguém vai saber, ficar olhando para você. Mas não fica sozinho, vai atrás de alguém. Especialmente se puder ser de 2 em 2, de preferência homem com homem, mulher com mulher, para não haver constrangimento. Mas eu quero te encorajar a se unir a alguém. Nós vamos encerrar esse momento em oração. E eu quero encorajar você. Eu vou fazer uma oração por nós. Depois da minha oração por nós, você pode orar junto comigo. Você vai orar pelo seu irmão, e o seu irmão vai orar por você. É algo simples, né? É algo que deve fazer parte da nossa vida, mas é algo tão poderoso, irmãos. É algo tão poderoso. Vamos praticar isso. Em nome de Jesus eu oro primeiramente por essa comunidade na fé. Senhor, que nunca nos falte os olhos da graça para entender que se nós fomos perdoados, se o Senhor entregou um lugar para nós na sua mesa, então qualquer pessoa que também reconhece o seu senhorio também pode se assentar. Numa mesa que zelotes e publicanos se assentam, há graça, há provisão, há capacitação para que nós sejamos um. E eu oro agora em nome de Jesus, que essa perspectiva de graça passeie por esse auditório nesse momento, enchendo os nossos corações, nos fazendo tomar uma decisão em direção ao outro. Eu oro, Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar, se mova entre nós, faça o que você quiser, fale-nos através dos nossos irmãos aquilo que você deseja, e que esse espírito de unidade faça parte do nosso dia e da nossa vida, em o nome de Jesus. Pode começar a orar pelos seus irmãos, pode começar a orar uns pelos outros. Orem uns pelos outros, declare palavras de vida, declare a palavra de Deus sobre alguém, libere algo da parte do Senhor sobre alguém. Eu oro pelos dons espirituais em operação, eu oro pelos dons de revelação em operação, eu oro por palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito fluindo aqui nesse lugar, em o nome de Jesus, unidos no mesmo Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Nós clamamos a Ti, Senhor, por esse espírito de unidade de família, em nome de Jesus.